Ezequiel 3, 16 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Amém. Vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. Vamos orar ao Senhor esta noite. Quero pedir oração pela vida da Fernandinha, que está internada na UTI, no HR, em estado grave. Oremos para que o Senhor estenda as mãos sobre a vida dela. Querido Pai, graças te dou, Senhor, pela sua presença maravilhosa. Grande é o seu nome, digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. A tua palavra é eficaz, é verdadeira. Tua palavra muda e transforma os nossos corações e a nossa vida. Pai amado, seja conosco neste lugar, que o teu Espírito Santo possa mover as nossas vidas e o nosso coração. Que a sua presença seja, ó Deus, atuante em cada vida, em cada coração. Querido Pai, pedimos a tua bênção sobre a vida da Fernanda. O Senhor sabe a circunstância daquela moça naquele hospital. Pedimos que estendas as tuas mãos sobre a vida dela e oramos para que o Senhor possa trabalhar naquele coração. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje, prosseguindo
aquela nossa conversa sobre a igreja e essa série sobre a igreja que eu estou trabalhando. Domingo passado nós falamos sobre a igreja nessa consciência histórica. Nós destacamos principalmente a ideia de que nós, como igreja, tanto individualmente quanto coletivamente, nós como igreja estamos construindo uma história, e a gente pode interferir na história da vida das pessoas. Então, o pensamento principal, e às vezes a mensagem é um tanto complexa, mas ela trabalha sempre em volta de um pensamento principal. Às vezes a gente não consegue, numa mensagem, captar todo o conteúdo, digerir todo o conteúdo. Mas a gente, quando ouve uma mensagem, deve buscar o assunto principal de que se está tratando e refletir o que isso tem a ver comigo, o que eu posso fazer. Essa é a perspectiva ao observar uma mensagem. Então a mensagem do domingo passado nos chamava para uma consciência de que nós fazemos a história. Cada um de nós tem uma história, nós vivemos essa história e nós podemos marcar a história, porque a história da igreja é permanente. Como eu marco a história? Hoje, nessa mesma série sobre a igreja, nós vamos falar sobre a igreja na consciência profética. Consciência profética. Esse é o tema, a igreja na consciência profética. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando de igreja, e igreja somos nós, tanto no grupo, no número de pessoas que se reúne aqui, quanto na individualidade de cada um de nós. E ela tem muito mais a ver com a individualidade do que com o momento que nós passamos aqui uma vez por semana reunidos neste lugar. Então, essa igreja que somos nós, ela tem uma voz profética. Quando a gente olha para o Antigo Testamento é composto de 39 livros. O Novo Testamento são 27 livros, a gente tem 66 livros na Bíblia inteira. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente começa a ler os livros do Antigo Testamento, às vezes a cabeça pira, às vezes a gente funde a cuca. Por quê? Porque os livros do Antigo Testamento estão construídos dentro de um contexto histórico e cultural completamente diferente do nosso contexto histórico e cultural. Mas eles têm uma mensagem. Existe um fio condutor, existe um conduto que passa por toda a construção dos 39 livros do Antigo Testamento, e eles atingem o Novo Testamento e rasgam pela construção do Novo Testamento até Apocalipse. É um conduto que tem. É um cabo, é um tubo condutor. E ali naquele tubo a gente tem os princípios da revelação de Deus. Então, por que eu comecei essa série falando lá em Abraão, na semente da igreja? Porque o Antigo Testamento tem tudo a ver com o Novo Testamento. Ele revela a vontade de Deus nas formas mais básicas. Ele lança os fundamentos para aquilo que o Novo Testamento vai construir as paredes. Nós falamos, quando nos referimos à consciência histórica da igreja, pegamos também o Antigo Testamento, quando Israel marcava a história. E agora, novamente, a gente vem para o Antigo Testamento, porque é dali que a gente tem que tirar toda a nossa base. O apóstolo Paulo escreve todas as suas cartas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses,
Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. O apóstolo Paulo escreve esses elementos todos baseado teologicamente no Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós nos deparamos com uma voz profética. Uma voz profética muito marcante no Antigo Testamento, muito significativa, que se dava em todo o processo histórico de Israel no Antigo Testamento. Não era só uma consciência histórica que os judeus tinham, que eles estavam formando a história, mas Israel também tinha uma consciência profética, e isso vai desembocar na igreja, que somos nós. Nós temos uma série de livros no Antigo Testamento que são caracterizados como livros proféticos. Então, o Antigo Testamento é dividido em blocos de livros, e um dos blocos é chamado de bloco dos livros proféticos. Quais são eles? Eles começam lá em Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, de Isaías até Malaquias, a gente tem todo o conjunto de livros que no Antigo Testamento é chamado de livros proféticos, dos profetas. A gente tem os profetas maiores, que vão até Daniel, de Isaías até Daniel, chamados de profetas maiores, porque eles escreveram mais. E depois de Oséias em diante, são chamados de profetas menores, porque eles escreveram menos. Então nós temos uma grande parte do Antigo Testamento que é caracterizado como linguagem profética. A voz profética estava ali. De Isaías a Malaquias, nós temos os livros proféticos. E a ideia era de que a nação de Israel deveria ser uma voz profética para as outras nações. Ou seja, deveria ser a voz de Deus para as outras nações. E para isso os profetas se levantavam para corrigir Israel, lançavam a profecia sobre Israel, e profecia não tem necessariamente só a ver com coisas do futuro, mas profecia no sentido bíblico é a voz de Deus, que pode estar falando de coisas do presente, que pode estar se referindo a coisas do passado e que pode estar se referindo a coisas do futuro. Então o povo de Israel tinha essa tarefa de receber, de absorver a profecia e ao mesmo tempo de transmitir, assim como a lua recebe a luz solar e reflete a luz solar sobre a terra. Essa é uma metáfora, é uma figura do povo de Israel, que deveria receber a luz solar da voz profética e lançá-la sobre as nações. E aí em Apocalipse eu tenho a imagem da mulher, da lua, do sol, que também reflete a ideia do povo de Israel, mas aí agora numa concepção mais estruturada da própria igreja. A igreja reflete a luz de Cristo, que é o sol da nossa existência, e lança essa luz sobre o mundo. Vós sois a luz do mundo. Então a nação de Israel deveria ser uma voz profética para as outras nações. Mas quando vocês leem os livros do Antigo Testamento, descobrem que o povo de Israel falhava todas as vezes no seu projeto. Falhava. Ao invés deles serem uma luz para as nações, eles eram um problema. Eles eram um escândalo para as nações.
Então os profetas se levantavam para advertir o povo. E aí eu quero hoje, pensando nessa voz profética de Israel, e olhando para Israel como uma sombra da igreja que somos nós, Israel era uma sombra do que nós somos hoje. Então, olhando para Israel nessa consciência da voz profética e olhando para a igreja, Israel era uma sombra da igreja. Eu quero hoje pensar um pouco com vocês sobre essa característica fundamental da igreja de Cristo, porque nós somos a voz profética de Deus hoje na história. Nós somos a voz profética de Deus na história. Se fazemos história, não a fazemos de qualquer jeito. Nós somos a voz profética de Deus nessa história. E para isso nós precisamos saber que a voz profética, ela denuncia o pecado. A voz profética denuncia o pecado. Então o papel da igreja, irmãos, não é ficar se reunindo para a gente fazer culto e ficar contando, olha que foi legal, a gente se reuniu, teve isso, teve aquilo de diferente. A igreja não tem esse papel principal. O principal papel da igreja é denunciar o pecado. Há muito, penso eu, que a igreja, de certa forma geral, parece que se esqueceu dessa sua voz profética. A profecia hoje, que a igreja está envolvida na realidade, é a profecia da promessa de benefícios ao povo. Essa é a profecia. Eu já frequentei comunidades, o pessoal diz assim, vira para o teu irmão e fala uma promessa para ele. É sempre uma voz profética no aspecto de trazer algum benefício para ele. Então um camarada quer casar, e aí você vira e faz uma profecia, eis que te digo, não ficarás sozinho, Deus vai abençoar. Aí a pessoa está precisando de, eis que te digo. É a profetada que engana o povo com falsas promessas. E na realidade agrada o coração daqueles que estão correndo atrás das bênçãos. Mas a verdadeira profecia de Deus, é aquela que denuncia o pecado, que adverte o povo dos seus erros. Esse é o principal ponto da voz profética de João Batista, arrependei-vos. É o principal ponto da voz profética de Jesus, arrependei-vos. E aqui em Ezequiel eu tenho uma voz profética. Nós lemos o texto de Ezequiel, um grande profeta do passado, utilizado por Deus para advertir o povo de Israel, e Deus tratando com Ezequiel a respeito da função profética de Israel, lhe diz, filho do homem, leva essa minha advertência, porque quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, se você não advertir, nem falar, para dissuadi-lo dos seus caminhos, para salvar a sua vida, aquele ímpio vai morrer no seu pecado, na sua iniquidade. Vejam vocês que a palavra profética, tanto de Israel do Antigo Testamento, quanto da igreja, é uma palavra que denuncia o pecado, denuncia a iniquidade. As pessoas dizem hoje, na nossa cultura, não me aponte meu pecado, fale-me de bênçãos. Eu não venho à igreja para ouvir que eu sou um pecador, eu não venho à igreja para ouvir sobre o meu pecado, eu quero vir à igreja para me animar, para que tenha uma palavra que me coloque para cima, que me fale das bênçãos de Deus para a minha vida. E eu vou dizer para vocês essa noite, a maior bênção que pode acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida, é o arrependimento dos nossos pecados. Essa é a maior bênção que pode acontecer. Essa é a maior.
Porque muitos foram os que foram curados na época de Jesus, mas poucos foram os que se arrependeram dos seus pecados. A maior bênção que alguém pode receber é o perdão dos seus pecados. E tem gente que usa até a Bíblia, às vezes, contra a própria Bíblia. Para dizer assim, não pode ficar falando do pecado, não julgueis, não julgueis. Na realidade, esse não julgueis não tem nada a ver com a denúncia do pecado. Esse não julgueis é não entendais e não tentais compreender o que vai no profundo de um coração, de um ser humano singular, de uma pessoa em especial. Não tem nada a ver com a voz profética. Aliás, a Bíblia inteira é a voz profética que vai denunciar o pecado, porque denunciar o pecado é tarefa da igreja. Denunciar o pecado é tarefa da igreja. Em 2 Timóteo 3,16 que nós lemos, Paulo vai dizer que a Escritura, a palavra de Deus, é útil para repreensão e para correção. Não está aí na sua Bíblia, você não leu comigo? Repreensão e correção. O espírito da nossa época é o espírito que odeia repreensão e abomina correção. Já começa das crianças, não é? Já começa da filosofia que se passa de forma midiática, pela mídia. Já se passa essa filosofia para os próprios pais. Não se pode repreender a criança, não se pode corrigir uma criança, não se pode repreender uma criança. Então a criança cresce o tempo todo sem repreensão, sem correção e sem limites. Como é que essa criança vai ser amanhã? Ela vai ser um adulto que vai querer ouvir sempre as coisas boas a respeito dela, mas nunca vai aceitar de forma alguma que alguém lhe repreenda, que alguém lhe corrija. Essa é a foto, é a fotografia, é o quadro da igreja evangélica brasileira e mundial. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser repreendidas, mesmo quando estão erradas. Elas não gostam, elas não querem ouvir isso. Não me corrija, não me repreenda. Quem você está pensando que você é? Mas a Bíblia é útil, a palavra de Deus diz, a própria Escritura é útil para repreensão e para correção. Então a voz da igreja não pode deixar de ser uma voz de repreensão e de correção em relação ao pecado. A voz da igreja não pode deixar de ser isso. Porque se perdermos, irmãos, a capacidade de denunciarmos o pecado, se a gente perder a capacidade de denunciar o pecado, então a consciência profética da igreja vai se apagar. E com isso, a função da igreja de ser sal da terra e de ser luz do mundo vai deixar de existir. Nós estamos aqui para denunciarmos o pecado, denunciarmos em grupo, na comunidade reunida, e denunciarmos individualmente, no dia a dia, cada um de nós. Nós estamos aqui para denunciar o pecado. A sua vida deve ser uma denúncia ao pecado. E eu pergunto essa noite, sua vida denuncia o pecado? Com suas ações, você em particular, eu, com as nossas ações, a gente revela o pecado no meio do grupo, na vida das pessoas, na vida social, na vida religiosa, a gente revela o pecado das pessoas e do meio que nos cerca com a nossa própria vida. Ou seja, nós somos uma voz profética de Deus. E sendo uma voz profética de Deus, nós precisamos denunciar o pecado. Que pecado? Antigamente a gente se preocupava com alguns pecados simplesmente na igreja.
A gente dizia, pecado é matar, roubar, beber, fumar, prostituir. A gente só se preocupava com essa categoria de pecados. Depois a gente foi abrindo os olhos para perceber que o pecado é muito mais do que tudo isso. Isso é apenas um aspecto. Que pecado nós devemos denunciar com a nossa vida? O pecado da injustiça social, por exemplo. A injustiça, nós vivemos num mundo de injustiça social. Cada um busca mais e mais e mais para si mesmo, e o outro, cada um por si, Deus para todos. Isso é injustiça social. Enquanto um se esbalda e pega tudo que pode para si, outro morre à míngua com carência de todas as coisas. Isso é injustiça social. Nós devemos denunciar a injustiça, não só social, mas a injustiça pessoal. É um pai que trata de forma injusta o filho, é um filho que trata de forma injusta o pai, é um marido que trata de forma injusta a esposa, é uma esposa que trata de forma injusta o esposo, é um amigo que trata de forma injusta um amigo, é um vizinho que trata de forma injusta o outro vizinho, é um motorista que trata de forma injusta outro motorista. Nós estamos aqui para denunciar a injustiça pessoal, nós estamos aqui para denunciar o abuso, nós estamos aqui para denunciar a corrupção. Não é só na época das eleições que levanta o pessoal a bandeira denunciando corrupções das mil. Nós estamos aqui para denunciar a corrupção. Nós estamos aqui para denunciar a frieza, porque a frieza é pecado, tanto quanto a prostituição. Porque a corrupção é pecado, tanto quanto o assassinato. Nós estamos aqui para denunciar a falta de amor, porque a falta de amor é pecado tanto quanto o estupro. Nós estamos aqui para denunciar a falta de perdão, porque a falta de perdão é pecado tanto quanto o homicídio. Nós estamos aqui para denunciar essas coisas, estamos aqui para denunciar a indiferença, porque a indiferença é tão pecado quanto a idolatria. Nós estamos aqui para denunciar a falta de Deus nos corações. Nós estamos aqui para denunciar a falta de santidade nas vidas. E como é que isso vai acontecer, pastor? Tem que sair pela rua gritando contra? Não, não é isso. Você vai denunciar a injustiça social sendo justo nas suas atitudes. A sua vida justa denuncia a injustiça. É por isso que aqueles que estão sujos ficam incomodados quando chega alguém que está limpo, porque a limpeza dele denuncia a sujeira do outro. Então nós devemos denunciar a injustiça social, não só com as nossas palavras, não só dizendo contra a injustiça social, mas também vivendo a justiça social, cada um de nós. É assim que denunciamos como igreja. Nós denunciamos sim a injustiça pessoal, sendo justo com cada pessoa. Mesmo quando forem injustos conosco, nós devemos ser justos com as pessoas, porque Jesus disse: se te baterem numa face, dá outra. Se alguém que te xingar um palavrão, não xingue o palavrão. Se alguém odiar você, ame essa pessoa. Nós devemos denunciar o abuso, não abusando. Nós devemos denunciar a corrupção, não se corrompendo. Às vezes a gente fala contra a corrupção nos altos escalões da política, mas às vezes a gente corrompe o outro na fila. Às vezes a gente passa à frente dos outros sem os outros perceberem. Quando a gente vê, se bobear, a gente passa à frente dos outros, a gente corta a frente, a gente trabalha na corrupção às vezes dessa forma. A gente deve denunciar a frieza como? Não sendo frio. A gente deve denunciar a indiferença não sendo indiferente. Nós devemos denunciar a falta de amor amando. Amando, você denuncia quem não ama. A gente deve denunciar a falta de perdão como? Perdoando. Porque se você também não perdoar aquele que não te perdoa, você só está somando na falta de perdão, você está sendo um com as trevas, você não está denunciando a falta de perdão com a sua vida.
A gente deve denunciar a falta de Deus, tendo Deus dentro de nós. Não é só falando de Deus, nós temos que ter Deus, nós temos que viver Deus na nossa vida. Temos que denunciar a falta de santidade, tendo santidade, praticando a santidade, vivendo a santidade. Não é só falando que a gente denuncia, é falando e vivendo aquilo que se está falando. Eu estava assistindo um documentário sobre Nelson Mandela e os 18 anos que ele passou preso na África do Sul por denunciar com a sua vida o regime do apartheid, que era a segregação racial contra os negros. Mostrou a cela, 18 anos enfiados numa cela, fazendo todos os dias o mesmo ritual, levanta, pega, abre a cela, vai para cá, vai para lá, faz. Explicaram todos os rituais dele, 18 anos da vida numa cela, denunciando. Nós temos que denunciar com a nossa vida o pecado deste mundo. Quando Jesus viveu aqui na terra, os homens o odiaram, a maior parte deles, porque Jesus, com a sua vida de santidade, denunciava o pecado humano. Quando eu vivo o oposto do pecado, a minha vida denuncia o pecado. Então, irmãos, eu preciso ser uma voz contra o pecado. Os pastores não pregam mais contra o pecado. Por que não pregam mais contra o pecado? Porque as pessoas não querem ouvir sobre o pecado. As pessoas querem ouvir sobre como se dar bem na vida. E por isso os pastores são levantados para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas eu estou aqui para falar aquilo que Deus quer falar, aquilo que é a voz profética de Deus, e eu não estou nem aí com o que estão falando por aí. O que eu vou continuar dizendo até enquanto Deus me deixar vivo para falar é contra o pecado, porque essa é a mensagem do Evangelho. O ser humano é pecador e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A palavra é útil para correção e para repreensão. Com certeza, muitas vezes não seremos compreendidos, mas a nossa tarefa realmente é denunciar o pecado. Então, a voz profética é aquela que denuncia o pecado. Segundo lugar, a voz profética é aquela que não só denuncia o pecado, mas também ensina o caminho. Ensina o caminho. Não só ela denuncia o pecado, mas ela anuncia um caminho, ela ensina um caminho a trilhar. Filho do homem, quando você disser e alguém te ouvir, entrou pelo caminho que você falou. Paulo diz naquele texto de 2 Timóteo 3,16 que nós lemos, que toda a escritura é útil para também o ensino e a instrução. Presta atenção, irmãos, ensino e instrução. A função da igreja, além de denunciar o pecado, também é ensinar. Essa é a voz profética da igreja, é uma voz de ensino. Jesus era conhecido como mestre, como homem que ensinava, como o professor. Tem gente que acha que Jesus era conhecido como milagreiro, como o curandeiro, como pai de santo. Não, Jesus era conhecido como mestre, como professor, que ensinava. Eles o chamavam de mestre, eles o chamavam de professor, porque a função da igreja é ensinar. O povo não gosta muito de ensino, eu sei, por experiência própria. Quando a gente se propõe a dar aulas, e entrar pela via do ensino, a gente percebe que logo vai lidar com o descaso, que logo vai lidar com a indiferença, com a falta de interesse, e você vai ficando sozinho, a classe vai ficando vazia, e às vezes vai só o professor e mais um aluno. Por quê? Porque a nossa sociedade não está interessada em aprender, essa é a realidade.
Esse púlpito é uma voz profética, eu tenho que falar a verdade. A nossa sociedade não está interessada em aprender, de forma geral não está. Nós somos a geração light, né? Nós somos a geração light. Somos tão light que a cabeça fica vazia muitas vezes, não tem nada. Nossa geração é assim, as crianças querem agitação. Os jovens da nossa geração querem emoção. Os adultos da nossa geração querem distração. E os velhos querem descanso. Não é isso? Para agradar as crianças você tem que agitar. Para agradar os jovens você tem que mexer com a emoção. Para agradar os adultos você tem que distrair. E para agradar os velhos você tem que produzir descanso. Ninguém quase se preocupa com o aprendizado. Quase ninguém da geração. A criança é nova demais para aprender. O jovem é ocupado demais para aprender. O adulto está cansado demais para aprender. E o velho já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Essa é a nossa geração. Ninguém quase se preocupa com o aprendizado. Quando Jesus chamou discípulos, vocês sabem o que são discípulos? Discípulos são alunos, são aprendizes. Quando a gente diz que a gente é discípulo de Jesus, significa que a gente está na escola de Jesus. Ele é o nosso professor e nós estamos aprendendo com ele. Essa é a palavra. Então a voz profética que ensina, hoje em dia, na nossa sociedade, tem sido silenciada. A massa das igrejas evangélicas brasileiras não tem escola bíblica dominical. E as que tem, está afundando. Ninguém quer aprender. Eu não estou dizendo que é só na escola bíblica que você aprende. Você pode aprender no culto. A massa dos cultos hoje em dia não é feita de forma a ensinar. É feita de forma a distrair. É feita de forma a trazer emoção, não a ensinar. Acho que poderíamos fazer um estudo aí, um projeto de mestrado e doutorado, alguém, e sair fazendo pesquisa nas portas das igrejas. Na porta, assim, a hora que acabar o culto, pegar alguma pessoa assim e falar, o que você aprendeu hoje? Eu acho que a gente vai se surpreender. Ou não vai, né? A voz profética do ensino é a fala que constrói conceitos e que constrói a vida. Mas ela tem sido substituída pela fala que produz agitação, cultos agitados. O negócio é agitar. Vamos cantar uma música bem agitada aí para a gente agitar o pessoal. Essa fala da voz profética do ensino foi substituída pela fala que incita a emoção. É o culto emotivo. Trazer emoção, chorar, aquela coisa. Não, está muito parado, não tem emoção nenhuma. A gente sai, não sente nada. Culto da emoção. A voz profética do ensino foi substituída pela voz da distração. É o culto do entretenimento. A pessoa vai no culto e dá risada, ri bastante. O pastor é um palhaço, conta um monte de piada lá na frente, todo mundo morre de dar risada e vai para casa sorrindo, feliz. A voz profética do ensino é substituída pela voz do relaxamento. Nós temos os cultos zen, musiquinha, um negócio, relaxa, a terceira idade dorme, o culto inteiro. Irmãos, somos convidados para reverberar a voz do ensino. Como que eu vou ensinar? Pastor, não sou professor, como é que eu vou ensinar? Você vai ensinar com a tua vida. Você vai ensinar também com tuas palavras, mas você vai ensinar os outros a viver com a sua vida. Quando você vive a vida de Jesus, então você se torna um professor, assim como Jesus foi um professor, e você começa a ensinar as pessoas com a sua vida. Mas para você ensinar, você precisa aprender. Se não aprender, não ensina. Quem vai ensinar aquilo que jamais aprendeu? Então nós temos que ser, para sermos professores, temos que ser primeiro aprendizes, alunos.
E sendo alunos, nós vamos ensinando como professores, e como professores nunca deixamos de ser alunos. Eu dou aula há mais de 10 anos, 15 anos talvez, 20, dando aula, e nunca deixei de ser aluno. Sempre tenho um coração para aprender cada vez mais, porque quanto mais ensino, mais sei que preciso aprender. Nós precisamos aprender para poder ensinar. Mas o ensino desapareceu e o povo está morrendo na ignorância e na corrupção. O meu povo se corrompe porque lhe falta o conhecimento, diz a palavra do Senhor. Então a voz profética revela também que nós precisamos ser uma voz de ensino no meio da nossa geração. Mas em terceiro e último lugar, a voz profética não só denuncia o pecado, não só é uma voz de ensino, mas a voz profética também revela o futuro. A voz profética revela o futuro. Filho do homem, se o ímpio não ouvir, o futuro dele será morto. Se ouvir, ele vai viver, futuro bom. Se não ouvir, ele vai morrer, futuro mau. A voz profética anuncia o final das coisas, anuncia o resultado do caminho em que se está trilhando. Nós precisamos, irmãos, falar do resultado que está no fim do caminho escolhido por cada pessoa, por cada sociedade, por cada grupo. Nós precisamos falar desse final. Precisamos falar das consequências da vida com Deus e das consequências da vida sem Deus. Nós precisamos falar. Mas me parece, irmãos, que nós vivemos na cultura do aqui e do agora. É o aqui e o agora. Ou seja, não me fale do amanhã, me fale do hoje. O que me interessa é o hoje. Porque nós, de certa forma, na sociedade, cultuamos o imediatismo. Nós oferecemos soluções instantâneas. Servimos comida fast food. Aquelas comidas rápidas que passa no drive-thru aí, né, que você passa de carro, pega ali, paga e nem vê a cara do cara que está fazendo e vai embora. Ou seja, comida que é digerida rápida, mas que só faz mal para a saúde na correria da vida. Hoje em dia ninguém fala do apocalipse, quase ninguém prega sobre o arrebatamento da igreja, quase ninguém pensa no futuro com Cristo no céu. Por quê? Porque a voz profética do futuro da igreja está silenciando. Ou seja, ela não pode perder o anúncio dos resultados do amanhã. Nós não podemos tentar responder às necessidades imediatas do hoje. A nossa voz profética não é a voz profética que responde às necessidades imediatas do hoje. Porque as necessidades do hoje se fazem e se refazem em todos os momentos. Ela até tem uma relação com a necessidade do hoje, mas apontando para o futuro. Porque a voz profética tem que transformar o presente a partir do futuro. Ou seja, é a vida eterna. Vocês todos têm uma vida eterna com Deus. E o amanhã se torna hoje da forma mais rápida possível. O amanhã se torna hoje de forma muito rápida. Quase todos os meses tem velório para ir, porque o amanhã para aquelas pessoas se tornou hoje. E já passou e já se tornou ontem para nós. Então o futuro está mais próximo do que jamais se espera. A voz profética não é uma voz que diz assim, não, fique à vontade, porque o futuro está muito longe, está muito distante. Não, a voz profética é aquela que diz, pensa no teu futuro, porque ele pode chegar hoje.
Você tem uma vida eterna com Deus. A igreja tem que falar de céu, a igreja tem que falar do arrebatamento, a igreja tem que falar da volta de Jesus. Não é só o pastor que tem que falar aqui no púlpito, não é só o pastor que tem que pronunciar aqui da frente, mas é você, com a sua vida pessoal, dentro do teu coração, da tua alma. A sua alma tem que ser uma esperança da volta de Jesus. Quem olha para você tem que ver, tem que sentir o prazer de um Cristo que está retornando para buscar a sua igreja. Quem olha para você tem que ver Cristo chegando. Quem olha para você tem que ver a esperança de um Cristo que se aproxima a buscar o seu povo. Quem olha para mim, para você, tem que ver a esperança da vida eterna, de uma pessoa que não está aí morrendo. Meu Deus, ai que minha vida, que droga, que infinito, que inferno, que problema, que loucura, que dor, que angústia, que choro. Não, quem olha para você tem que ver alguém que, embora esteja passando os sofrimentos, as angústias da vida, os problemas da vida, mas tem uma esperança na alma, uma esperança no coração. Nós caminhamos para o céu, caminhamos para o nosso lar. Nós temos Jesus como Senhor da nossa vida. A voz da igreja é uma voz que aponta para o futuro eterno com o Senhor. Se perdemos essa esperança, perdemos tudo. Mas me parece que a gente vive nessa cultura do imediatismo, ou seja, comida rápida. Ninguém fala, ou quase ninguém fala do futuro. A voz da igreja, de certa forma, perdeu o anúncio dos resultados do amanhã para tentar responder às trivialidades imediatas do hoje. A voz profética tem que apontar para o futuro e tem que mudar o presente, transformar o presente a partir do futuro, porque o eterno nunca pode ser substituído pelo temporal. O eterno não pode ser substituído pelo temporal. O desejo pelo eterno nunca pode ser substituído pelo desejo pelo agora, pelo temporal, pela situação. Nunca. Porque a voz da igreja sempre está nessa consciência. Ela denuncia o pecado, ela aponta e ensina o caminho, e ela revela o futuro. Mas isso vai nos levar à consciência das nossas responsabilidades. Isso nos leva à consciência das nossas responsabilidades. Nós temos que falar, porque o juízo sobre o pecado é certo. E com certeza é certo. Filho do homem, se você não falar, o ímpio vai morrer por causa do seu pecado. Se você não falar, ele vai morrer. O juízo sobre o pecado é certo. Às vezes a voz profética não será ouvida, é claro. Se você, filho do homem, advertir e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus caminhos, ele vai morrer. Significa o quê? Que muitas vezes a tua voz profética vai ser anunciada, mas não será ouvida. Se o ímpio ouvir, mas não atender, ele vai morrer. Se você anunciar e ele não mudar, ele vai morrer. Às vezes a voz profética não será ouvida, é verdade. Não pensa que toda vez que você anunciar, alguém vai mudar de vida. Não pensa que toda palavra que você pregar, alguém vai assimilar e vai dizer, não, você está certo. Não, às vezes o pecado vai cegar, vai tapar os ouvidos. Mas às vezes, graças a Deus, a voz profética será realmente ouvida. Se porém você advertir o justo e ele não pecar, certamente viverá. Às vezes essa voz profética será ouvida. Então, igreja é aquela que expressa a voz profética de Deus. É aquela que denuncia o pecado. É aquela que aponta e ensina o caminho. E é aquela que revela o futuro. Às vezes não seremos ouvidos. Seremos isolados,
seremos desprezados, seremos odiados e até tentarão nos calar. Mas outras vezes seremos ouvidos e conseguiremos levar outros da morte para a vida. A pergunta hoje que fica no meu coração é: que tipo de voz profética nós, individualmente e a nossa comunidade, estamos produzindo? A pergunta com a qual você vai para casa para responder nessa semana, na sua consciência, no teu coração, eu estou anunciando uma voz profética que condena o pecado a partir da minha vida? Quem está olhando para mim, está enxergando a pureza de Cristo em mim e está com isso vendo o seu próprio pecado? Eu estou falando isso. Eu estou apontando e ensinando o caminho. Ou seja, primeiro estou aprendendo. Sou um aprendiz, sou um constante aprendiz. Aprendo de Jesus. O que você sabe de Jesus? O quanto você conhece de Cristo e o quanto isso está progredindo na minha, na sua vida. O que eu conhecia ontem e o que eu conheço hoje está ampliando. Estou aprendendo mais, estou tendo mais intimidade com Cristo. E o quanto estou ensinando com isso a partir da minha vida. O quanto a minha vida está relacionada com o futuro, o quanto eu penso no arrebatamento da igreja, o quanto eu falo sobre o futuro escatológico, o quanto eu falo sobre o fim dos tempos para mim mesmo, o quanto eu desejo a volta de Jesus. Quanto eu desejo da volta de Jesus. O quanto. Se Jesus falasse para você e para mim hoje, dissesse assim: olha, eu estou pensando, vamos supor, o impossível acontecesse. Ele falasse: estou pensando em voltar hoje, o que você diria? Segura um pouquinho mais ou aleluia, como o irmão abençoado aqui diz? Não, peraí, Jesus, eu não casei, estou quase. Senhor, segura um pouco mais, estou me formando, falta um pouco só, deixa eu pegar o canudo na mão. Meu irmão, se Jesus falasse: eu quero voltar hoje, o que você diria? Nós teríamos que dizer: ora vem, Senhor Jesus, porque nada mais interessa a não ser encontrar o Senhor nos ares e viver para sempre adorando e louvando o nome do nosso Salvador. Essa é a nossa voz profética, é a voz da esperança, da volta de Jesus, para buscar a sua igreja. Irmãos, nós precisamos estar aos pés de Cristo Jesus, porque Ele vem buscar a sua igreja amada, e essa igreja sou eu e você que estamos aos pés de Cristo Jesus. Então devemos aguardar essa volta de Cristo com ansiedade no nosso coração, com desejo, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Isso deve ser o que está dentro do meu coração e do seu coração, em nome de Jesus, porque nós somos a voz profética da igreja. Nós somos a voz profética do alto, dos céus. Nós somos na denúncia contra o pecado, no apontamento do caminho e na revelação